Paz, irmãos, que a paz e o amor do Senhor estejam no coração de cada um, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Números 13, versículo 25. Amém? Essa é a passagem do Senhor, aonde Moisés mandou os espias para verificarem a terra que Deus tinha prometido a eles. E eu queria pegar dois pontos que vão estar divididos dentro do capítulo de Números. Começando ali, tá? Capítulo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã. A Cádiz, se tornando, deram-lhes conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali viemos os filhos de Anak. Os anaquitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam o pé do mar, para a ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animamosamente e possamos-lhe em herança, porque certamente prevalecerei contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu gostaria agora de pular um pouquinho e pegar ali no Números 14, capítulo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jesor, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Amém? Essa passagem não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Hoje nós temos até aqui, a gente chegou aqui, e quantos de nós passamos tantas dificuldades? É ou não é? Olhando lá atrás, esse povo era escravo, passou por muitas coisas, viram milagres, viram maravilhas do Senhor, e chegaram até a terra prometida, assim como nós estamos aqui. Muitas vezes chegamos aqui desanimados, com muitas batalhas, muitas perturbações do dia a dia, que muitas vezes nos fazem paralisar. Diante de aqueles homens, Deus nos mostra as saídas, E você olha, quando você está numa batalha difícil, coisas ruins, a tendência nossa é parar, olhar onde o inimigo coloca a adversidade. Ele mostra para você aquilo que ele quer te mostrar, que você não vai conseguir. E muitos de nós, assim como eu, muitas vezes paramos e fazemos como a esposa de Ló: olhamos para trás e ficamos presos à lembrança do passado. Mas o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: fale para o meu povo, siga adiante. Aleluia. Olhe para Caleb e para Josué. Esses não duvidaram de mim.
eles olharam e falaram assim: se o Senhor me livrou de tantas coisas e falou que vai me dar essa terra, eu vou alcançar. Aleluia. Eu posso morrer na batalha, mas não vou desistir daquilo que Deus prometeu para mim. Amém? Essa é a palavra que o Senhor entregou para mim. E uma coisa que Deus colocou para mim um pouco antes é assim: a gente olha as dificuldades e muitas vezes a gente não olha, a solução está na sua mão. Você vê aquela, eu estava lendo esses dias, um inventor que fez o velcro. O cara estava andando no campo, se encheu de picão aquele, e aí o cara sentou, começou a tirar aquele negócio, olhou e falou assim: puxa vida, né? Como é que esse negócio gruda em mim? E aí ele foi investigar aquilo, irmãos, e inventou o velcro, e de uma dificuldade que ele obteve, conseguiu seu grande sucesso. E muitas vezes a gente paralisa nas dificuldades, e eu falo para vocês: não pare. Amém. Não pare. Glória a Deus. O Senhor manda dizer: não pare, continue, porque a vitória está nas suas mãos. E eu decreto hoje, pelo nome do Senhor Jesus, que vocês vão receber aquilo que Ele prometeu, assim como Ele fez com Caleb e Josué. Amém? Que as palmas recebam o ministério de louvor. Santo ao Senhor, aleluia, aleluia, maravilhoso é Deus, aleluia. Paz seja convosco, amém? Vamos adorar? Feche os teus olhos. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor, Ele te ama. A palavra nos fala que o Senhor Jesus, Ele abriu mão da glória dEle. Ele abriu mão de todas as coisas. E Ele passou pela cruz do Calvário, que era o lugar que eu e você deveríamos ocupar. Ele passou todas as coisas para que eu e você não tivéssemos mais uma dívida, mas que a nossa dívida, o pecado, fosse pago pelo sangue de Jesus na cruz. E esse amor, essa entrega, essa obediência ao Pai, da parte de Jesus, a gente nunca vai conseguir entender. A gente sabe que o Senhor nos ama, mas a gente nunca vai conseguir dimensionar. E eu quero dizer para você nessa noite: o mundo pode te virar as costas, o Senhor nunca vai deixar você de lado. O Senhor, Ele está sempre ao meu e ao seu lado, estendendo a sua mão. E o Senhor, Ele quer de mim e de você intimidade. Ele quer que nós o conheçamos assim como Ele nos conhece. A palavra do Senhor diz que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor já conhece tudo. E o Senhor quer esse tipo de intimidade da minha parte, da sua parte para com Ele. Ele quer que eu e você entendamos o que realmente a palavra está dizendo, buscar a presença dEle, ter intimidade com Ele, porque assim nós vamos vencer todas as batalhas que se apresentarem no nosso caminho. Então eu te convido nessa noite para, junto com o Ministério de Louvor, você vir adorar a Deus. Viestes à terra para
Muitas vezes a gente não entende para onde o Senhor nos leva. Por que caminho o Senhor nos leva? Muitas vezes a gente não entende por que acontecem as coisas. Mas, quando vamos passando pela situação, logo mais, quando o Senhor vem com o escape, com a vitória, com o milagre, a gente entende o porquê Ele nos conduziu por aquele caminho. O Senhor já tem um caminho preparado para mim e para ti. É um caminho de vitória. Pode ser um caminho onde o fogo vai trazer a bassuia decanta para mim e para você. Decanta o aperfeiçoamento. Talvez será um caminho onde eu e você vamos aprender, ter lições, ser lapidados. Mas o Senhor, assim como fez lá com Josué e Caleb, fez eles entrarem na terra prometida. Assim como tem um caminho preparado para ti, também tem a sua terra prometida à sua espera. Ele está aqui. Não deixe que nada distraia você. Sinta. Somente abra o seu coração nessa noite. Se entregue a Ele.
chamar o seu coração. Muitas vezes, a gente quer estar em tantos lugares e esquece que o melhor lugar é na casa do Pai. Muitas vezes a gente dá preferência a tantos outros lugares, esquece que o melhor lugar é aos pés de Jesus, no colo de Jesus. O Senhor, Ele quer intimidade. Ele tem um lugar secreto para mim e para você. Um lugar onde o inimigo não nos toca. Mas também é um lugar onde a gente tem que se derramar. É um lugar onde a gente vai deixar todo o eu de lado. É um lugar onde a gente vai se esvaziar e se encher dele. Na presença do Senhor é onde há resposta, é onde há cura, é onde há libertação, é onde há mudança de vida. Na presença do Senhor. A presença do Senhor é tudo que eu e você precisam.
pois a sua glória quero ver. Ele é maravilhoso. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Shalom, amados. Você já falou boa noite para a pessoa que está perto de você? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio à casa do Senhor. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Senhor, esta noite está preparando algo precioso para o teu coração. Esteja atento à voz do Senhor esta noite. Deus te abençoe. Glória a Deus, amém? Pedir para o Regis abaixar um pouquinho, porque aqui a voz é meio de trovão. Senão daqui a pouco seu ouvido vai arder. Paz seja convosco novamente, amém? Recebe aí a paz que somente o Senhor Jesus Cristo tem para te dar. Você quer que o Senhor fale mais um pouquinho com você? É bom ouvir a voz dele, não é? É bom quando o Senhor fala conosco. Então feche seus olhos por um minuto e peça para Ele falar contigo. Quando eu estava preparando a palavra, Ele falou comigo. E eu creio que Ele vai falar contigo nessa noite de uma maneira diferente. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar. Nós estamos aqui para te cultuar, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos um encontro genuíno com o Senhor a cada dia das nossas vidas. Pai, neste momento, eu te peço, Senhor, fala conosco. Continue falando conosco, Senhor, através da tua palavra santa e bendita. Meu Deus, que os teus anjos estejam ativados aqui neste lugar. Senhor Pai, que cada um aqui agora, Senhor Jesus querido, esteja, Senhor, alinhado contigo. Senhor Jesus querido, fixado, só Pai querido, com o trono nessa noite. Pai, não deixe que nada distraia o meu irmão, a minha irmã nessa noite de receber aquilo que vem da tua parte para eles, ó Pai. Meu Senhor, existem anjos sobrevoando este lugar. Eu não sei como você chegou neste lugar, mas eu sei como você vai sair dele nessa noite. Antes mesmo de eu e você chegarmos aqui, o Senhor já estava providenciando, preparando todas as coisas. Meu Deus, meu Pai, toque em cada um agora. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua palavra aí em Deuteronômio capítulo 1. Você prestou atenção na abertura de culto feito pelo diácono Júlio? Você prestou atenção nos louvores que você ministrou ao Senhor nessa noite? Então você vai entender a palavra. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 2, versículo 7, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua
grande deserto, nesses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Tomou posse? É para você que o Senhor está falando nessa noite. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Amados, nós vamos falar hoje sobre deserto. Sobre o deserto. Passar por um deserto é um termo muito usado, né, para a gente relacionar os tempos difíceis, a relacionar pelas lutas, as dificuldades, mas na verdade, deserto ele traz um significado muito diferente do que isso. A gente acha que passar por um deserto é algo ruim, mas hoje nós vamos aprender que não é bem assim, né? Então vamos lá. Então o deserto ele não significa um lugar de luta, nem um lugar de privação, nem um lugar de tribulação, nem um lugar, né, ruim. O povo de Israel, eles foram treinados ali no deserto durante 40 anos. Eles foram treinados para poder confiar em Deus e na sua palavra plenamente. Então quando nós observamos as escrituras e observamos no original o que fala, né, a escritura, nós temos grandes surpresas, grandes revelações da parte do Senhor. Então vamos lá. A palavra em hebraico para deserto é midbar. Então, midbar significa deserto. E essa palavra midbar é a junção de duas palavras. Mem, que é a partícula usada para designar lugar. Vai captando aí. E davar, que é o termo hebraico usado para palavra. Portanto, midbar, deserto, significa lugar da palavra, lugar onde Deus fala. Então vamos lá, vamos aprender com o Senhor nessa noite. Eu pergunto para você nessa noite, quem é a palavra? Jesus. Deserto não é um lugar ruim, a gente precisa entender isso. Mas é um lugar onde as situações que nós estamos enfrentando nos levam a ouvir a palavra de Deus. É um lugar onde a gente está ali tendo uma grande oportunidade para ouvir a voz de Deus. Nesse deserto há um ambiente propício para o Senhor falar comigo e com você. Por quê? Porque lá no deserto a gente fica vulnerável. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Vamos lá. Se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Tudo que o Senhor determinou que fosse escrito na palavra, através do Espírito Santo, revelado, né, aos homens de Deus para escrever, tudo tinha um propósito. Tudo tinha. E nós vamos entender o seguinte nessa noite. Na palavra do Senhor, o livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, a palavra hebraica para números, né, a tradução é Bamidbar, que significa no deserto. Presta bastante atenção no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E por que Deus coloca um nome no livro chamado de No Deserto? É porque é bonito? É porque não tinha outro nome, Deus resolveu pôr aquele? Não, tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas, assim como tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, viu? O deserto, ele é um lugar bem diferente, bem peculiar, né? Diferente de todos os tipos de lugares que a gente possa ter andado. Então, a gente entende, né? E muitas vezes isso nos leva a crer que o deserto é um lugar ruim, um lugar de privação, um lugar onde a gente está passando por luta, por dificuldade.
Senhor quer, que o Senhor tem para nós quando Ele nos leva para o deserto? Será que o Senhor, quando Ele nos leva para o deserto, nos permite, né, passar por um deserto, é porque Ele quer que a gente sofra, que a gente passe necessidade, que a gente passe por alguma situação ruim na nossa vida? Será que é isso mesmo que o Senhor tem? Será que é essa visão mesmo certa que nós devemos ter dessa situação? Amados, se nós observarmos o deserto lá de Israel, ele é mais diferente ainda do que os outros desertos. Ali, como todo deserto, é um ambiente que é meio averso para a gente, né? A gente não quer ir para o deserto, porque a gente sabe como que é o deserto, né? No deserto tem lá escorpião, tem aranha, tem lagarto, né? Lá no deserto é muito calor quando é de dia, é muito frio quando é à noite, não tem lugar para você se esquentar, não tem lugar para você se refrescar, não tem uma árvorezinha, não tem uma casinha, não tem um laguinho, não tem nada. Não tem água, não tem nada. O deserto, então, a gente começa a ver que ele é um lugar árido, né? É um lugar solitário. É um lugar também onde há ausência de tudo. E também a ausência, né, de barulho. Ali no deserto a gente consegue ouvir o silêncio, se isso é possível. E ali no deserto é quando a gente fica com fome, a gente não encontra o que comer. Quando a gente fica com sede, a gente não encontra o que beber. E o deserto, então, ele representa a ausência de tudo. E o deserto, como eu já disse, é um lugar onde nós nos colocamos numa total dependência de Deus. É no deserto que eu e você nos encontramos vulneráveis. E isso é um lugar onde o Senhor encontra oportunidade para falar comigo e com você. Aleluia. E ali no deserto, o Senhor se apresenta para mim e para você como a fonte de tudo para nós. No deserto, o Senhor é o nosso pão. No deserto, o Senhor traz a água para nós. No deserto, o Senhor providencia, assim como providenciou lá para o povo de Israel na travessia do deserto, uma coluna de fogo para esquentar eles à noite. Providenciou então também uma nuvem durante o dia para refrescar eles durante o caminho do dia. Assim é o Senhor na minha e na sua vida da mesma maneira. Ele providencia para mim e para você aquilo que eu e você estamos precisando, aquilo que eu e você estamos necessitando. E se nós observarmos, ali no deserto é onde o Senhor treina a mim e treina você. Porque é no deserto que Ele vai falar conosco. É no deserto que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Rei dos Reis falando audivelmente conosco. E se nós observarmos também na palavra do Senhor, logo depois do livro de Números, vem o livro de Levítico, certo? Não? Vocês estão lendo a Bíblia? Olha lá, pastor, olha, não está. Deixa eu ver. Depois do livro de Números, que quer dizer no deserto, certo? Vem o livro de Levítico. Vai captando aí o que Deus está falando comigo, com você. A palavra hebraica para Levítico é Vayakra. Vaikra. Significa Ele chamou. É o livro do chamado. Então quer dizer que, aliás, né, Levíticos vem antes de Deuteronômio. Então quer dizer que primeiro o Senhor tem um chamado e depois Ele leva para o deserto. E o que nós aprendemos com isso nessa noite? Quando Deus dá para mim e para você um chamado ministerial, todas as vezes que Deus tem um chamado para mim, um chamado para você, Ele nos leva para o deserto. Ah,
pastor, então eu não quero ter chamado nenhum de Deus, porque depois eu vou ter um desertão para me atravessar. No deserto, Deus fala contigo. No deserto é que Deus provê a tua necessidade. No deserto é que Deus te dá água limpinha, brotada da rocha que ninguém nunca bebeu. É no deserto que Deus faz cair o maná do céu, pão que ninguém nunca comeu. É lá no deserto que Deus também manda as codornizes quando você está cheio de comer a mesma coisa. É lá no deserto que Ele fala comigo e fala com você. Amados, por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Porque quando Ele tem um chamado para nós, Ele nos leva para o deserto, é para que a gente seja treinado por Ele, é para que aconteça com a gente o que aconteceu com o povo de Israel. Através de toda aquela situação, eles aprenderam a ficar totalmente dependentes de Deus. E para mim e para você exercermos o nosso chamado com eficiência, com êxito na presença do Senhor, eu e você também temos que estar dependentes totalmente dEle, da Sua palavra. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos instrui. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá estratégias. Mas para isso eu preciso estar ali quietinho no deserto. Eu não posso deixar que as outras coisas do mundo, as outras coisas que eu vivo, me atrapalhem de ouvir aquilo que é necessário, que é a voz do Todo-Poderoso. E muitas vezes o Senhor está atrás de mim, tipo assim, ó, deixa eu falar, e eu e você estamos assim, ó, correndo. E não ouvimos, depois reclamamos e não entendemos, porque Deus demora tanto, porque eu não estou ouvindo. Porque quando Ele me chama para ouvir, eu prefiro estar em tantos outros lugares. E muitas vezes o Senhor está falando conosco dentro da igreja e nós também não estamos ouvindo, porque a nossa mente está em outro lugar. Amados, aqui nós aprendemos duas coisas poderosas para a nossa vida. Há uma grande diferença entre os desertos, do mundo e o deserto de Israel. O deserto de Israel, ele é um deserto feito de pedra. Está entendendo? Amém? É um deserto feito de pedras. E isso traz para a gente algo muito importante. Como eu gosto sempre de dizer, Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito. E quando nós entendemos isso e podemos perceber isso, que o deserto de Israel ele é feito de pedras, isso traz para a gente algo muito importante, que Deus fala conosco lá no momento do deserto, vai ser transformado em pedra. O que é isso? Que coisa esquisita. Tudo que Deus falar comigo lá no deserto vai se transformar em pedra. Meu, essa pastora está biruta hoje. O que significa pedra? Se você for observar, o que é uma pedra? A pedra é um objeto, certo? Não tem vida. Por isso ela não pode morrer. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Normalmente uma pedra boa que tem no deserto, ela é uma pedra pesada. É uma pedra que se você colocar ela ali, ela vai ficar ali. Mas quando nós olhamos a luz das Escrituras, então, e nós olhamos a palavra de Deus, toda vez que Deus queria marcar algo com o seu povo, ou marcar algo com os homens de Deus, o que ele fazia? Ele fazia um memorial. E esse memorial era feito do quê? Pedra. Então quando eu e você estamos no deserto, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos abertos, pronto para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai revelar para mim e para você segredos. O Senhor vai revelar para mim e para você não só o que eu e você precisamos, mas Ele vai revelar para mim e para você as coisas do alto, as coisas celestiais. E mais, o Senhor ali nos dará experiências com Ele. Então Ele diz que
A palavra memorial em hebraico é zikaron, que significa recordação ou memorial. O memorial na Bíblia refere-se a algo que serve para lembrar um evento significativo, uma promessa ou uma obra de Deus pelo seu povo. O memorial pode ser uma prática, um objeto ou até um nome estabelecido para que as pessoas não se esqueçam de algo muito importante. No deserto, o Senhor vai tratar com você de coisas importantes, não é de coisas vãs. Ele vai tratar de algo com você que você precisa se lembrar em um outro momento e trazer à sua memória aquilo que te deu esperança lá atrás para te dar esperança novamente. Então, quando eu e você passamos por um deserto, nós temos que entender agora que não é um lugar ruim, não. Que é um lugar onde vai estar só eu e Deus. Eu e Ele, e Ele e eu. Eu vou poder falar para Ele tudo aquilo que está no meu coração e Ele vai falar o que está também no coração dEle para mim. E você sabe o que o Senhor pensa a teu respeito? Você sabe o que Deus pensa de ti? Ele está querendo te contar isso. Você sabe que propósito Ele tem para a tua vida? É isso que Ele quer te contar. É isso que Ele quer te revelar. Você sabe essa porta que está difícil de se abrir na sua frente? É lá no deserto que Ele vai escancarar ela para você, porque Ele vai dar na sua mão a chave para abrir essa porta. É lá no deserto que Ele vai curar você da sua alma e do seu corpo. É lá no deserto que Ele vai fortalecer. É lá no deserto que Ele vai fazer aquilo que eu e você precisamos. É lá no deserto. Então tem que acabar para mim esse negócio que deserto é ruim. Não, deserto não é ruim. Deserto é onde o meu pai vai falar comigo. Deserto é onde o teu papai vai falar com você. Só você e ele. Então todas as vezes que Deus chama, né, o povo de Israel, ou um personagem bíblico, um homem de Deus, ele fala o seu propósito, ele, né, fala aquilo que ele quer dizer, e eles então levantam ali um memorial, levantam um altar ao Senhor, e o Senhor quer que você tenha experiências tão significativas com Ele no deserto, que você jamais se esqueça disso. Por isso Ele diz, toda situação, levante um memorial para mim. Então aqui, nós entendemos que, como eu já disse para você, o deserto é onde Deus fala. Então não pode ser retratado como um lugar ruim. É onde Deus está falando comigo e com você. E é onde Ele está provendo para mim e para você todas as coisas. Eu preciso entender isso. É ali que o Senhor e eu, né? Nós também vamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Todo-Poderoso. E ali no deserto também eu e você precisamos estabelecer para as nossas vidas memoriais. Memoriais. Para trazer para a nossa lembrança aquilo que vai nos servir de experiência para um outro momento, uma outra situação. Amados, no deserto é onde o Senhor nos aproxima dEle. Não pode ser um lugar ruim, deserto, pode? É um lugar onde Deus quer eu e você pertinho dEle. É onde Deus quer que eu e você o vejamos face a face. Amados, no deserto é um lugar de depender de Deus. É claro que nós já sabemos que toda a nossa vida depende do Senhor. Mas quando nós estamos em circunstâncias normais da nossa vida, a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente depende dEle. A gente se esquece que Ele é o Senhor de todas as coisas e tem o domínio na sua mão de todas as coisas. Então a gente acaba colocando a nossa confiança em outras coisas, em outras pessoas, no dinheiro, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa carreira, na nossa felicidade, no nosso trabalho, etc, etc, etc.
E no deserto, as coisas que a gente confia, as coisas palpáveis, as coisas que nos dão segurança, lá no deserto elas falham, porque lá no deserto elas não estão lá. Então nós precisamos entender que nós temos que depender de Deus. Então aí a gente começa a entender e descobrir que Ele é que está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da nossa família, Ele está lá no controle do nosso trabalho, Ele está no controle de todas as coisas. E quanto mais a gente depende de Deus, e quanto mais a gente entende isso, mais forte a gente fica. Você já parou para pensar que quando o povo de Israel estava no deserto, cada vez mais eles iam crescendo, guerreando e vencendo, até alcançarem a terra prometida. No deserto o Senhor nos capacita, o Senhor nos forja, o Senhor nos molda, e dali a gente vai sair mais forte do que quando a gente chegou naquele lugar. A gente não vai sair igual, a gente não vai sair o mesmo, porque não tem como sair o mesmo quando a gente chega na presença de Deus. Não tem como sair o mesmo quando a gente está em intimidade com o Senhor. Não tem como sair o mesmo quando a gente ouve a voz dele falando conosco. Não tem como sair o mesmo. O Senhor, Ele libera para mim e para você uma unção nessa noite. O Senhor derrama sobre mim e sobre você uma unção diferente nesta noite. É uma unção de ousadia e de conquista. Araba, sui, decanta. O Senhor manda dizer assim: Ricai, laraba, sou, decanta, aramanaias. Enxalaraba, sui, Ele está forjando uns aqui. Ricai, laraba, sou, decanta, aramanaias. O Senhor manda dizer: Lai, decanta, raias, tu, nemalaraba, soia. Ricai, laraba, sui, que aquilo que Ele tem preparado é maior do que a nossa mente, do que a tua mente pode imaginar. Nem cultura, maçui, aquilo que estava travado já há algum tempo, chegou o dia do Senhor destravar nessa noite, e Ele libera sobre mim e sobre você uma unção de ousadia e conquista. E Ele diz mais: Rai, cultura, maçui, decanta, eu te capacito. Amados, no deserto é onde a gente aprende a descobrir o que é essencial de verdade, né? João Batista, ele adorava ficar no deserto, não é não? Ele pregava lá no deserto. Como que era a vida de João Batista? Simples. A palavra do Senhor diz que ele se vestia de pele de animais, comia gafanhoto e mel silvestre. A vida dele era simples, era sem comodidade. Ele não usava roupas bonitas. Ele não tinha uma comida muito variada não, banquete ele não tinha não. Mas na verdade ele não precisava de nada disso. Na verdade, João Batista, ele tinha entendido que a missão dele era muito mais importante do que as coisas terrenas. João Batista sabia que o essencial para tudo na vida era comunhão com Deus. E a gente vai ver lá em Mateus 3, do 3 ao 5, toda essa passagem, essa situação da vida de João Batista. E quando nós passamos por uma situação difícil, uma situação que parece um deserto, a gente pode perder muitas comodidades da nossa vida, né? Não, irmão Beto? Quando a gente passa por dificuldade, a gente acaba perdendo algumas comodidades da vida. As coisas que nos davam muitas vezes conforto, segurança, prazer, elas acabam falhando e nos faltando no momento que a gente mais precisa. E aí a gente descobre
que o que a gente precisa de verdade está nas mãos do Senhor. E a gente acaba entendendo então que todas essas coisas que nos satisfaziam tanto, não são tão importantes assim, não nos satisfazem tanto assim, mais do que a presença do nosso Deus nas nossas vidas. Amado, e vivendo com muito pouco nos momentos difíceis, vivendo com a falta nos momentos difíceis, é o que muitas vezes nos faz seguir Jesus de verdade. Porque quando está tudo muito bom, quando está tudo muito bem, ao invés de nós nos achegarmos mais a Ele, a gente vai se afastando. Ao invés da gente andar para frente, de encontro com Ele, rumo ao alvo, a gente vai andando para trás, porque está tudo muito bom. Porque está tudo muito cômodo. Não tem um ditado que fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. É chato isso, é horroroso isso, não existe, é com amor mesmo. Jesus é só amor, não tem dor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente espera passar por um momento bem ruim para a gente entender quem é Jesus na nossa vida. A gente espera, muitas vezes, ou permite muitas vezes o inimigo agir em determinadas áreas e fazer o que ele quiser para a gente poder entender quem é Deus na nossa vida, quem é que está no comando de tudo. Aleluia. Realmente o que é essencial é seguir o Senhor Jesus, é estar com Ele e entender que Ele é o sentido da nossa vida, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que provê todas as coisas para nós, que é Ele que nos dá capacidade para termos o trabalho que temos, para termos a família que temos. É Ele que nos faz mais que vencedores, não por quem nós somos, mas porque Ele já conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Se somos o que somos, vem dele. E tudo que somos, temos, vem dele. No deserto também a gente aprende a vencer a tentação. Eu quero fazer uma pergunta para você: quem é que nos leva para o deserto? Não responde, pastor. Quem é que nos leva para o deserto? Nossa, vocês não estão prestando atenção não. Nossa, Jesus. Vou ter que começar a pregar de novo. Quem é que levou Jesus para o deserto? Você não sabe, meu Jesus Cristo? Quem é? Quem levou Jesus para o deserto, irmão? Vocês estão com medo de responder? Foi o Espírito Santo. Isso está lá, ó. Em Mateus 4, do 1 ao 22. Você vai ler lá. A palavra do Senhor nos conta que antes do Senhor, veja bem, antes do Senhor Jesus iniciar o chamado dele aqui nessa terra, ele já estava jejuando. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus lá no deserto para ser tentado. Agora vou perguntar de novo, vou te dar uma chance. Quem é que levou Jesus para o deserto? Opa, olha que benção! Quem é que levou o povo de Israel para o deserto? Senhor, foi Deus. Então vamos lá. Antes de o Senhor Jesus começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto para ser tentado lá. E Jesus, ele enfrentou ali todo tipo de tentação. Mas graças a Deus o Senhor Jesus não pecou. E como é que ele venceu o diabo ali no deserto, pastora? Como é que ele venceu o diabo ali no deserto? Opa! Oh glória! Através da palavra. Quando o diabo vinha até Jesus e oferecia algo para ele, o que ele dizia? Está escrito. Aí o diabo vinha de novo, Jesus olhava para ele: está escrito.
Então o deserto é um lugar de quê? Da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo vivo. Está escrito lá em João. Amados, então vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Jesus passou por tudo aquilo. Foi tentado. Venceu o inimigo através da palavra. Jesus Cristo é a própria palavra, é o verbo vivo. Então quando o Senhor leva a mim ou leva você para um deserto, porque o chamado, tem o chamado primeiro, depois ele leva ao deserto. Quando ele leva a mim e a você ao deserto, que é o lugar da palavra, quem é que está lá? Quem é que está lá no deserto com você? É Jesus. No deserto eu e você não estamos sozinhos. No deserto eu e você temos a companhia de Jesus, o verbo vivo, a palavra. Então eu quero dizer para você, muitas vezes quando nós estamos num momento tão difícil da nossa vida, a gente não sabe a quem recorrer, não sabe para onde ir, está tudo escuro, não tem uma luz no fim do túnel, mas não precisa procurar em nenhum lugar. Do teu lado está o Messias, o Cristo vivo, todo-poderoso, com a palavra preparada para liberar sobre a tua vida e para você liberar a palavra sobre essa situação e vencer toda ela. Então você se lembra do que eu disse lá no começo? Primeiro tem o chamado, depois passa pelo deserto. Como foi com Jesus? Jesus ele foi chamado. Para exercer o ministério dele, ele teve que passar pelo... Quer exemplo melhor? Jesus não fugiu do deserto. Jesus deu um chutão bem dado no capeta. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar o diabo no lugar que é dele, lá nos cafundó lá. Foi assim que Jesus fez. Jesus mostrou para o diabo qual é o lugar dele. E eu e você, nesse momento difícil, a gente tem que mostrar para o inimigo qual é o lugar dele, qual que é o meu lugar e o teu lugar em Deus. E quem é Deus na minha vida e na sua vida. Então eu preciso entender isso. Jesus passou por todas as coisas para que eu e você tivéssemos um exemplo. Um exemplo que nenhuma situação pode nos fazer sucumbir, pode nos fazer retroceder. Não foi assim que o Júlio falou hoje? O Senhor está dizendo que não é para parar. O deserto não é um lugar para ficar parado, não. É um lugar para você atravessar. E se eu e você formos inteligentes, espirituais, nós vamos dar ouvido rapidinho à voz do Senhor para a gente sair loguinho do deserto. E o que Ele tem preparado para mim e para você depois do deserto? Aquilo que eu e você precisa. A sonhada Canaã, minha e sua. Qual é a tua Canaã? Qual é a tua terra prometida? O que você precisa? O que você tem enfrentado? Que talvez esteja difícil. Ai, nesse deserto o Senhor está doidinho para falar com você. Amado, o Senhor Jesus também estava sendo treinado por Deus lá no deserto. O Senhor Jesus foi treinado por Deus ali, naquele momento da tentação. O Senhor Jesus podia ter sucumbido, mas não. Ele falou, não, eu não vou renegar o meu chamado, eu não vou renegar o meu propósito. Quando nós estamos no deserto, o inimigo, ele quer que eu e você desistamos do nosso chamado. Ele quer que eu e você diga assim, não, já deu, não aguento mais, não quero mais isso para mim. Principalmente o teu chamado espiritual, Deus está falando aqui, viu? Você que parou o teu chamado, Deus está mandando te dizer, passou da hora de retomar. Amados, ali no deserto,
ele já estava, o cenário era diferente. Ele já estava 40 dias ali de jejum. E Jesus, ele manifestou a palavra no deserto. E o Pai quer manifestar a palavra em mim e em você, em qualquer situação da nossa vida. E depois que Jesus venceu as tentações, o que é que aconteceu? Não fala, pastora. Depois que Jesus venceu, passou pelo treinamento, o que aconteceu? Eu vou ter que dar chance para vocês de novo, viu? Lá em Mateus 4,11 diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Amados, Jesus é lindo, não? Ele é. Ele é maravilhoso. Lá no deserto é o lugar de eu e você executarmos a autoridade que Jesus já nos deu. Liberar a palavra e botar o inimigo da nossa alma para correr. E quando ele, porque a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. Quando a gente não aceita o jugo dele, quando a gente não aceita o que ele quer para nós, qual é o propósito dele? Porque Deus tem um propósito para nós, mas você sabia que o diabo também tem? Só que é o oposto do propósito de Deus. E quando ali a gente resiste através da palavra, liberando a palavra, tomando posse daquilo que Deus está falando conosco, levantando o memorial para Deus, quando nós resistimos, o inimigo ele foge, e logo vem então a provisão e o banquete para nós. Jesus foi servido pelos anjos. Eu quero dizer para você, tem pão quentinho lá na padaria celestial preparado para você. Olha, vai vendo. Se lá no deserto Deus mandou o maná, que quando fazia um bolo tinha gosto de mel, imagina o que o Senhor tem preparado para tu. Você acha que é diferente? Não é. Deus ama a gente tudo igualzinho. Que sabor de bolo, que sabor de pão que o Senhor tem preparado para ti. É o sabor da tua vitória, da tua bênção, do teu milagre, da tua resposta, da cura, da libertação, da salvação da tua família, da porta aberta e da chave que Ele está entregando na tua mão nessa noite. Mas só vence o deserto quem ouve a palavra de Deus, quem libera a palavra de Deus, que é Jesus, o verbo vivo. Não tem outra maneira de vencer o deserto. Eu falo que Jesus é lindo, Ele é mesmo. O Senhor está ensinando eu e você nessa noite. Está tudo mastigadinho. Qualquer situação que acontecer, traz na memória. Traz na memória. Então é assim que eu vou agir. É assim que eu vou agir. No deserto, a gente é confrontado com a realidade do pecado. No deserto a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que escolher ou sucumbir ao pecado ou dedicar uma vida a Jesus. No deserto é lugar de escolha. Ou eu escolho desistir, desanimar, fraquejar e cair, sucumbir às situações que me envolvem, ou eu escolho seguir Jesus e Jesus vai me levar direitinho para a vitória. Não há no deserto lugar para se esconder, irmãos. Muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente quer esconder, né? Não quero ver ninguém hoje. Quem nunca falou isso? Não quero ver ninguém hoje. No deserto não tem como se esconder. Não tem casa, não tem árvore, não dá para brincar de esconde-esconde no deserto. Só se ficar enterrado na areia, né? Ou de atrás das pedras. Mas não tem. Na presença do Senhor é a mesma coisa. Não tem como eu e você nos escondermos de Deus. Não tem como. No deserto a
gente fica vulnerável, não tem como se esconder. É no deserto que Deus olha para nós e vê quem a gente realmente é. E é no deserto que a gente mostra realmente quem a gente é. Eu sou de Deus mesmo, eu vou tirar isso de letra. Ou eu estou meio cá, meio lá, e não sei como agir, não sei o que fazer. É no deserto que a gente reconhece as nossas fraquezas. É no deserto que a gente entende que a gente não é nada não. A gente reconhece que a gente só pode encontrar a força em Deus. Quando a gente encontra essa força que existe no Senhor, aí então a gente sai do deserto muito mais preparado do que a gente entrou. Mas eu preciso reconhecer. E toma posse aí. No deserto é o lugar de resolver os nossos problemas. Amados, quando Elias foi para o deserto, ele não estava nada bem. Ele tinha acabado de realizar um milagre ali, juntamente com o Senhor. E em vez de um avivamento, veio para ele uma sentença de morte. E Elias, aquilo pesou no coração de Elias. E Elias fugiu lá para o deserto. Ele fugiu lá. E no deserto, ele pediu para morrer para o Senhor. Ele disse que ele queria morrer. Mas o que Deus fez? Deus levou Elias para o monte e falou com ele. E o restaurou. Isso está lá em 1 Reis 19, do 9 ao 11. E quando Elias saiu daquele deserto, Elias, ele tinha uma nova visão da situação. E ele estava pronto novamente, cheio de energia, cheio de unção, cheio de ousadia, para cumprir o seu propósito, a sua missão como profeta do Senhor. Amado, no deserto é o momento de nós resolvermos as nossas questões com Deus. Aqui nós podemos entender que Elias talvez estivesse depressivo. Muitas vezes a gente passa por ansiedade, a gente passa por depressão, a gente passa por opressão. Muitas vezes a gente tem problemas pessoais, problemas que só a gente e Deus sabe. Mas o Senhor, Ele quer levar eu e você num alto monte. Assim como Ele fez com Elias. Elias estava lá no deserto, com questões pessoais. E o Senhor, Ele nos leva também para que eu e você resolvamos todas essas questões na presença dEle, junto com Ele. Porque Ele tem a palavra poderosa para liberar, para curar a minha e a sua alma. Então no deserto também é um lugar de restauração. É onde o Senhor restaura a nossa alma, restaura a nossa vida, restaura o nosso chamado. Elias tinha acabado de fazer um grande milagre lá com os profetas de Baal. Tinha caído fogo do céu e de repente uma sentença de morte veio da rainha Jezabel e ele ficou atemorizado. Esqueceu que foi Deus que derramou fogo lá do céu, que é o Deus que ele servia. De repente ele ficou com medo, pagou morrer. Eu quero dizer para você, muitas vezes a gente tem medo, mas a gente nunca pode se esquecer de quem Deus é e do que Deus faz. Por isso que nós temos que sempre trazer memoriais na nossa vida, para a gente nunca esquecer de quem Deus é. E quando o Senhor falou com Elias, Elias voltou muito mais cheio de unção do que antes. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Um ministério vibrante, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder do Senhor. Toma posse nessa noite dessa palavra que o Senhor tem para mim e para você. Amados, já estou encerrando.
deserto é onde a gente nos encontra sós com o Senhor e entende melhor o consolo dele para nós. A gente consegue entender melhor a voz consoladora do Senhor. Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas e traz para nós a solução, traz para nós o direcionamento. E Ele também nos confronta lá. Ele nos confronta naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos ser transformados, naquilo que nós precisamos ser lapidados, aquilo que está errado na nossa vida. Ele também nos mostra, para que haja um conserto, para que haja uma restauração, para que haja uma mudança, porque assim então eu e você vamos vencer os novos desafios que se apresentarem à nossa frente posteriormente, porque o Senhor disse, que a gente ia ter aflição, mas Ele venceu tudo, e nós somos capazes também pelo nome de Jesus de vencer todas as coisas. E finalizando, no deserto também é um lugar de ter esperança. Ufa, uma coisa boa, né? Amados, o povo ficou 40 anos lá no deserto vagando. O que o Júlio pregou na abertura do culto? Mas teve dois homens que não perderam a esperança. 40 anos no deserto, 40 anos sendo treinado por Deus para ter dependência de Deus. Só 2 entenderam. De toda aquela nação, 2 entenderam aquilo que o Senhor tinha reservado para eles. E nós vamos falar de Josué. Josué, ele não perdeu a esperança em Deus. Ele manteve a sua fidelidade, ele se manteve fiel a Deus em todo o tempo, durante todo o trajeto ali, no deserto, nas guerras. Ele não desistiu. Isso nós podemos ver lá em Números 14, do 6 ao 9. E não foi fácil para ele. Não foi fácil. Mas ele não se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. Foi isso que o Júlio disse? Ele nunca se esqueceu do que Deus já tinha feito. E por isso, ele ainda como consequência acabou liderando o povo de Deus para entrar na terra prometida, para alcançar a sua herança. E mais, a palavra do Senhor nos conta que ele recebeu porção. Todo mundo está convocado para vir sexta-feira, às 20 horas, na igreja do estudo bíblico. Ele recebeu porção dobrada na sua herança. Ele recebeu porção dobrada. Amados, muitas vezes a gente se esquece do que Deus já fez. O deserto está escaldante. Eu estou ouvindo Deus falar, eu sei quem é Deus, mas muitas vezes eu me esqueço do que Ele já fez lá atrás, de quem Ele é. Quantos milagres Deus já tinha feito para aquele povo. Só as 10 pragas que teve lá no Egito já era para aquele povo sair pianinho dali. Aí no meio do povo uma reclamação, no meio do deserto uma reclamação, uma murmuração. Amados, no deserto não é lugar de murmurar, é lugar de ouvir. A murmuração, a reclamação fez com que o povo ficasse ali 40 anos. Reclamação, murmuração atrasa a bênção. Ouvir a voz do Senhor, praticar, acelera o milagre. Acelera a travessia no deserto. Acelera a minha e a sua chance de chegar à nossa terra prometida. Aquilo que o Senhor tem determinado para mim e para você. Amados, a verdadeira esperança que nós temos não pode, não deve morrer no deserto. Quem é a minha e quem é a sua esperança? Diz para mim. Jesus Cristo. A verdadeira esperança não morre no deserto, porque quem está comigo, com você lá no deserto é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias. Amados,
quando vem a dificuldade, aí a gente aprende a confiar em Deus, a gente lembra de todas as coisas que Ele fez no passado, que Deus, quando aperta, a gente lembra que Deus é fiel. E eu quero dizer para você, Ele vai continuar nos ajudando, porque Ele sempre será fiel. E é no deserto que a gente descobre que realmente a gente crê em Deus e que Ele vai nos levar rumo à vitória que Ele tem determinado para nós. E quando a gente sair do deserto, a nossa esperança também vai ficar mais forte. O nosso coração vai estar fortalecido, a nossa mente vai estar fortalecida e o nosso corpo também. Você crê nisso? Feche seus olhos. Amados, como eu já disse para você, nós não podemos nos esconder no deserto. E da mesma forma, a gente não pode nos esconder de Deus. Nós precisamos nos abrir e ser vulneráveis, depender completamente dEle. Quando a gente faz isso, aí então Deus faz milagres. Ele nos dá tudo o que a gente precisa, e Ele transforma então o nosso deserto num lugar fértil e num lugar bonito. Eu não sei o que você, porventura, possa estar passando nessa noite, mas a quem interessa, que é o Espírito Santo, Ele sabe. Eu preciso me posicionar no deserto. Eu preciso ter um comportamento de quem realmente crê no Senhor no deserto, para que então eu possa viver as bênçãos do pós-deserto. Pensa nessa noite, começa a trazer à sua memória aquilo que talvez você não alcançou ainda, que talvez seja difícil de alcançar, mas nessa noite eu e você entendemos que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de chamar a apóstola Cristiane para orar por sua vida nessa noite. Faça uma reflexão no seu interior, daquilo que eu e você, e como eu e você estamos nos comportando no deserto. Porque a maneira que nós nos comportamos é que vai determinar o nosso futuro, vai determinar aquilo que vamos alcançar ou não. Em nome de Jesus, amém? Uau, que palavra abençoada. Guarda essa palavra no teu coração, pratique essa palavra, porque Deus quer trazer para cada um de nós a sua bênção. Fique de pé no seu lugar. Coloque agora toda a tua vida. Faça uma reflexão. O que está no deserto? Qual área da tua vida está no deserto? Que situação você pode dizer, estou no deserto? Quando eu estive em Israel e vi o deserto da Judeia, a gente pode imaginar o que significa o deserto. A gente só vê por foto, a gente só vê por reportagem, mas é muito seco lá. Como a pastora Dani falou, falta tudo, mas não falta a presença de Deus, não falta a provisão dEle, não falta o cuidado dEle. Eu já passei por alguns desertos da minha vida, mas todos eles eu tinha certeza que o Senhor estava comigo. Aleluia. Eu passei por deserto de quase morte algumas vezes, mas o Senhor me deu vida. Aleluia. Eu passei por deserto de doença algumas vezes, mas o Senhor me curou. Glória. Eu passei por deserto de situações de faltar alimento, mas nunca tive fome, nunca senti fome, porque o Senhor sempre trouxe a provisão no tempo oportuno. Aleluia. Então eu não sei que tipo de deserto você está enfrentando, mas eu te digo,
O Senhor que te levou para o deserto te sustenta lá. Aleluia. Você está sendo forjado, preparado, preparado. Grandes batalhas só vêm para pessoas fortes. Aleluia. Grandes batalhas só vêm para pessoas fortes. Aleluia. Pastor, a batalha está pesada. Não se preocupa não. Deus está te vendo assim, forte. Forte. Já está acabando. Esse tempo difícil está terminando. Rica labasteri anda labasturi e anda labasturi anda labasteri anda labasturi anda. Rica labasturi anda labasturi. O Senhor está movendo. O Senhor está fazendo algo extraordinário. Creia e toma posse daquilo que Ele tem preparado para ti. Ele tem preparado para ti. Eu tenho uma palavra para aquele moço ali. Você, não te conheço, mas Deus tem visto o teu coração. Ele te diz assim: eu estou mudando situações, porque eu tenho visto quanto tu crês em mim. O teu coração é sincero, e eu estou mudando situações, só para que você seja visto como o homem que eu escolhi para exercer um grande propósito diante de mim. Eu estou mudando a tua sorte, eu estou quebrando cadeias, eu estou abrindo porta de prisões, estou fazendo você andar naquilo que eu tenho preparado para ti. Eu tenho guardado tua vida e tua casa, eu tenho trazido a minha presença, e eu digo a você: hoje eu te visito e te batizo com um batismo de amor e de graça, e muitos verão quem eu sou na tua vida, porque há muitos apontar de dedos, há muita palavra que não saiu da minha boca e que tem sido proferida a ti, mas eu, Senhor, profiro palavras de bênção, palavras de vitória, e a minha mão não aponta contra ti, mas te cobre junto com a tua casa. Aleluia! Glória ao Senhor! Querido Deus, amado Senhor, nós estamos em tua presença e cremos no teu agir, cremos no teu mover, cremos que o Senhor prepara todas as situações, não importa, Senhor, aonde estamos. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que estabelece a sua vontade e a sua verdade. Então mova sobre cada um aqui, mova sobre a família de cada um dos teus filhos. Quebra arco, quebra embaraço, quebra as obras malignas, quebra o mal feito, falado, desejado e olhado. Por isso, Senhor, eu clamo que o teu nome se manifeste em cada vida aqui. Em nome de Jesus, estabeleça o teu reino, estabeleça a tua vontade e a tua verdade, e traga alegria, traga graça, traga cura, traga saúde, traga restauração, traga libertação, e move Espírito Santo, segundo o teu querer e a tua vontade. Visita cada lar aqui representado e manifesta a sua presença em cada família, para que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus eu peço, e em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Você que está assistindo, lembre-se, o deserto vai passar logo. Fique firme com Jesus. Guarda essa palavra, compartilhe com alguém, para que essa pessoa também seja abençoada. Deus te abençoe. Shalom.